Você sabia que 2 em cada 5 crianças sofrem abuso sexual? É um dado tão alarmante e nós precisamos conversar sobre isso, não é mesmo? Você sabe como prevenir o abuso sexual? Você sabe como conversar com seu filho, com a sua filha sobre sexualidade? Você sabia que pode ser um dos maiores traumas da vida do seu filho se ele passar por uma situação dessa? E um dos grandes motivos é o buraco, é o vazio emocional que se estabelece numa família, a distância entre um filho e seus pais, quando o estilo parental é super autoritário ou permissivo. O caminho do meio pode ser uma das maiores soluções para a sua vida, para a vida do seu filho, para ele se desenvolver emocionalmente seguro e você conseguir desenvolver as mais importantes habilidades de vida. Vamos conversar sobre essa prevenção? Então, primeira coisa que a gente tem que estar muito atento: qual o seu estilo parental? Muitas pesquisas já mostram hoje que um estilo parental autoritário, ele faz com que a criança fique um adolescente rebelde, desconectado de si mesmo, depressivo, ansioso. Então, se você se considera, se você acha que tem um estilo parental autoritário, pode saber que você deve estar desenvolvendo um buraco, um vazio emocional muito grande na vida do seu filho. E ele vai acabar preenchendo esse vazio com drogas, com álcool e até mesmo podendo se envolver com abusadores sexuais, que inicialmente são boas pessoas, convencem, dá aquele aconchego, dá aquele carinho que muitas vezes a criança não recebe em casa. E o outro lado da balança, um estilo mais permissivo, também faz com que a criança possa experimentar de tudo, fazer de tudo, ela não tem borda, ela não tem limite. As pessoas podem inclusive abusar dela de tanta falta de limite que ela tem. Ela vive num mundo sem lei. Então, primeira coisa super importante: qual o seu estilo parental? Se você quer descobrir como seguir o caminho do meio, da firmeza e da gentileza, saber como colocar limites saudáveis, saber como ser autoridade na vida do seu filho sem precisar ser autoritário, vem conhecer a parentalidade positiva, vem conhecer a parentalidade consciente. Só assim você vai conseguir desenvolver uma família, desenvolver habilidades de vida nos seus filhos, onde o amor realmente que você dá é o amor que o seu filho recebe, que o diálogo, que as reflexões, que a curiosidade do seu filho vai poder ser explorada dentro do lugar que realmente importa, dentro de um lugar que ele se sente seguro, que é o lar. Então, a primeira coisa é essa: 1, entender o seu estilo parental. 2, educação sexual começa com os bebês. É isso mesmo, gente. A gente precisa ensinar desde muito cedo ao bebê a respeitar o seu corpo. Então, é no ato de trocar uma fralda que você vai falar: filhinho, me autoriza aqui a trocar sua fraldinha? Filho, com licença. Olha que lindo, gente. Com licença. A mamãe vai te tocar para trocar a sua fralda. E aí você vai criando aquela noção de que os órgãos genitais, que essa área especial coberta com a fralda, coberta com a cuequinha, são áreas que precisam de respeito e que só pessoas importantes vão poder tocar ali. Que não é qualquer pessoa que vai chegar e poder tirar a fralda e fazer um toque sem carinho, fazer um toque inseguro e provocar esses traumas na vida da criança. Então, é com os bebês que a gente começa a colocar essa noção de respeito, de limites no corpinho deles, ok? Então, entenda o seu estilo
2, comece essa educação, essa preservação desde bebês. Entenda que sexualidade, gente, é uma energia vital de vida. Sexualidade não é sexo. A gente precisa entender que sexo é um pontinho dentro da sexualidade. Então, entender a sexualidade infantil e de um adolescente é entender uma energia, uma potência de vida muito grande. Então, tem gente que tem pai, tem mãe, que tem vergonha de falar sobre sexualidade porque acha que vai ter que falar sobre sexo. Tá, em algum momento vai ter que falar sobre sexo sim, mas se isso for permeado por um diálogo, se for criado um espaço seguro onde antes mesmo de falar sexualidade existe uma permissão, uma autorização para se falar de sentimentos, o que eu tô sentindo, das minhas sensações, tô sentindo uma coisa diferente na pepeca, tô sentindo uma coisa diferente no meu bibiu, quando eu acordo eu sinto meu bibiu assim. Se existe esse espaço seguro para eu colocar na minha família percepções, sensações que eu estou tendo com o meu corpo, quando chegar o momento de falar sobre sexo, vai ser super tranquilo, vai ser super natural. Então, é desde muito cedo, como eu falei, que a gente precisa começar a falar dessas questões tão importantes, dar um espaço seguro para que todos os tipos de assuntos possam ser conversados. Mas, Fernanda, a partir de que idade eu preciso falar? A partir da idade que a curiosidade chegar para o seu filho. Por isso que é uma educação que começa desde o berço, que começa desde muito cedo. Porque toda vez que surgir um assunto, que surgir essa curiosidade, você pode explorar um pouquinho dessa potência aí de vida que é a sexualidade. Então, comece aos poucos, comece desde cedo a falar de questões que vão ser importantes para a vida do seu filho. Ensine os pilares fundamentais da prevenção do abuso sempre, como eu vou reforçar aqui, desde muito novos, desde bebês, que são respeito, valorização e consentimento. Então, respeito ao corpo. Você precisa entender que o respeito ao corpo não é uma autorização ou não para tocar nos órgãos genitais. É muito mais que isso. Quando você fala assim pro seu filho, vem cá, vem tirar uma foto com a mamãe. E ele fala, não quero. Se você respeita a vontade dele, você está respeitando o corpinho dele. Se a sua filha, se você fala assim, filho, vem cá, vem escovar dente, não quero. Você pega a escova e soca lá na boca dela, fazendo ela escovar dente de forma obrigada, você está desrespeitando o corpinho dela. Depois pede para o seu filho escovar o seu dente, para você entender o que é isso. Quando você obriga o seu filho a dar um abraço no vô, na avó, no tio, sem ele querer, você está passando o limite do respeito corporal, do respeito físico. Então, você não está ensinando o seu filho que as pessoas precisam respeitar o limite físico dele. E nós que ajudamos os filhos a criarem esse limite, essa barreira. Peraí, daqui você não passa. Isso aqui é meu, isso me pertence, é sagrado, é o meu corpo. Então, esse respeito a gente ensina com atitudes diversas. Por isso que eu falo, não tenha medo de trabalhar questões de sexualidade, questões de abuso, quando isso for desenvolvido naturalmente desde a infância, tá? Então, primeiro, respeito. Segundo, valorização. Valorize o corpo do seu filho. Ensine seu filho, principalmente, a ele mesmo valorizar. Filho, cuide do seu corpo, beba muita água, faça atividades. Isso aqui, gente, é meu templo sagrado, é onde vive a minha alma, é a minha casa. Então, não é qualquer pessoa que coloca a mão e eu cuido dele. Eu sou a responsável por cuidar dessa parte tão importante do meu corpo. E 3, como eu falei, respeito, valorização e consentimento. Você vai ensinar seu filho que só coloca a mão, só toca nesse corpinho tão sagrado quem ele permitir. Pessoas que realmente estão conectadas
conectadas emocionalmente com ele, papai, mamãe e os cuidadores principais. Então, dentro dessa perspectiva, sempre converse com seu filho naturalmente, na hora do banho, na hora que vai colocar uma roupa, sobre o toque seguro e o toque não seguro. Filhão, quem pode colocar as mãos na sua parte sagrada, na sua parte protegida, na sua parte íntima, na sua pepeca, no seu bibiu, enfim, o nome que você dá aí na sua casa. Mamãe, papai, a titia da escola, se ele é muito bebê, ele vai no banheiro com a tia ainda, o médico. Fora isso, filho, quando alguém pedir para colocar a mão na sua pepeca, no seu bibiu, isso já é um toque não seguro. Então, você não pode autorizar, porque lembra, filho, você tem que proteger o seu corpinho, que é tão sagrado, tão importante. Você só permite tocar no seu corpinho quem é da sua extrema confiança, ou seja, papai, mamãe, tio, médico, tá bom? Então, isso precisa ser reforçado e você precisa empoderar o seu filho a dizer não. E é não para a foto quando ele não se sentir bem, é não para o abraço do vô e da avó quando ele não quiser. Então, é nesses pequenos nãos que a gente vai construindo esses limites tão essenciais e tão importantes na vida do filho, tá bom? E aí, na prática, o que eu preciso ensinar meu filho se alguém pedir para colocar a mão? Inclusive, existe pedofilia virtual, né? Que é um dos males do século, porque é possível, sim, ter a pedofilia física, ter os abusadores físicos e agora a gente tem os virtuais, né? Então, o que eu preciso ensinar, Fernanda, meu filho? Filho, se alguém tiver querendo fazer um toque não seguro em você, como a mamãe falou, uma pessoa que não é da sua confiança, que você não conhece, que insinuar para você tirar a roupinha, para você mostrar uma parte que não é apropriada, né? Primeira coisa, você vai gritar bem alto: não vou fazer isso. Se for algo de presença física, segunda coisa que você vai fazer, filhão, sai correndo. Grita e sai correndo, tá? Então, 2 e 3, grita e sai correndo. E quarto, conta tudo pra mamãe. Aqui existe um espaço aberto, viu, filhão? Pra você conversar tudo com a mamãe. Filha, você pode falar tudo com a mamãe. Tudo que você estiver sentindo, tudo que você tem de sensação, todas as suas curiosidades, conversa com a mamãe que eu estou aqui para te ajudar. Por que isso precisa ficar muito claro? Porque as crianças e até os adolescentes escondem muitas vezes o abuso porque acham que os pais vão xingar, que os pais vão colocar de castigo, que os pais vão acusá-lo. E o abusador sabe disso. E aí, o que ele faz? Ele fica lá, falando na cabecinha da criança, do adolescente. Se você contar isso pro seu pai e sua mãe, eles nunca mais vão conversar com você, eles nunca mais vão deixar você sair, eles nunca mais vão deixar você conversar com mais ninguém, eles vão te pôr de castigo. Então, a criança entra nesse jogo. E aí, outra coisa que a gente precisa estar muito, muito, muito atento: sinais repentinos de mudança de comportamento. Se você vê que seu filho começou com medo exagerado, tá tendo crise de ansiedade, não tá dormindo direito, podem ser sinais de que seu filho esteja passando por tentativas de abuso e tem alguém ali que tá manipulando ele não tá conseguindo lidar com essas sensações, com esses sentimentos. Por isso eu volto a falar: precisa existir um canal aberto de comunicação. Quando existe uma comunicação aberta, quando existe um espaço de fala, de diálogo, gente, é maravilhoso. A gente consegue se conectar e proteger os nossos filhos. Isso é lindo, né, gente? Quando a gente consegue realmente encorajar o nosso filho e fazer ele entender que carinho forçado também é abuso. Então, a gente começa dentro de casa a criar esses limites e essa conexão tão poderosa dentro do nosso lar. Compre livros sobre educação infantil, converse e nunca se esqueça: o diálogo
é a base